Eu conversei nesses dias com o deputado federal Capitão Augusto e pedi a ele uma atualização jurídica do que está acontecendo no mundo legislativo lá no Congresso Nacional. Se o recesso de fim de ano poderia comprometer algumas necessidades dos militares ou dos policiais, especialmente quanto às leis Mandrake com jabutis embutidos, como ocorreu com o decreto federal normatizando o uso de armas por policiais, que apareceu como um belo presente de Papai Noel. A primeira pergunta que fiz a ele, entrando diretamente no ponto desse vídeo, é se a paridade e a integralidade dos militares correm risco nesse momento, uma vez que existe um projeto de lei que pode levar isso, pode levar a perda da paridade e da integralidade, que está lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que o deputado falou acerca disso. Esse é um tema sagrado para nós, né? Até para a quantidade de veteranos que te acompanham aqui no canal. Interessa também, obviamente, para o pessoal da ativa, pensionistas, para todo mundo. A questão da paridade e integralidade. Então, nós tivemos um movimento por parte do governo federal querendo mexer na previdência dos militares. A gente chama de previdência, mas é a nossa proteção social. A gente não contribui para a previdência, é para a nossa proteção social. E a gente lá trabalha para defender os militares das Forças Armadas como se fosse a nossa previdência. Por quê? Porque apesar do governo federal ter essa proposta para mexer apenas na previdência dos militares federais, se quebrar essa redoma de proteção, a gente estando linkado diretamente com as Forças Armadas, podem sim, logo mais à frente, mexerem também na previdência nossa dos militares. E isso, nós passamos por três grandes provas, três grandes desafios lá pela Câmara dos Deputados. Então nós tivemos, em especial, né, na época da Dilma, que havia um primeiro movimento, depois nós tivemos na época do Michel Temer, que conseguimos tirar, e depois na época do Bolsonaro, que conseguimos ficar vinculado às Forças Armadas e manter a integralidade, que é o direito do policial militar levar para a aposentadoria o seu último salário integralmente, sem que tenha nenhum prejuízo, e também a paridade, que é fundamental, que é o direito dos veteranos, dos nossos aposentados, receberem os mesmos reajustes salariais que forem dados para o pessoal da ativa. Por que eles queriam quebrar a paridade? Para parar de dar aumento salarial para os aposentados veteranos da polícia. Porque o que eles querem, de fato, é que a gente se enquadre na tabela do INSS. E a tabela do INSS, hoje, o teto é de R$ 6.700. Às vezes o policial fala, pô, mas R$ 6.700 para mim tá bom. Não, é de acordo com o que você contribui. Então, um coronel full nosso, pelo que ele contribui, talvez ele conseguisse aposentar com R$ 6.700, aposentar com o teto. Os demais é proporcional ao desconto em folha. Então, um policial militar, pelo que contribui, ele aposentaria pela tabela do INSS com cerca de R$ 3.000 por mês. Então, esse que é o intuito de quebrar a paridade. Fazer com que a gente fique sem reajuste pelos próximos 10, 15, 20 anos, para que a gente se enquadre dentro da tabela do INSS. Por isso que é tão sagrado para nós manter a paridade e integralidade. Por enquanto, vencemos todas as batalhas, né, e tenho a convicção que venceremos mais uma também, se porventura vier qualquer tipo de mudança, de alteração da paridade e integralidade neste mandato. E aí eu perguntei qual é o risco de se perder a paridade, a integralidade e as pensões como elas estão hoje. Vamos ouvir o que ele disse quando eu fiz essa pergunta. Pelos meus 10 anos aqui na Câmara dos Deputados, eu posso garantir que não corre risco neste mandato. Neste mandato, então, digamos, nos próximos 2 anos, os nossos veteranos, nossos policiais não correm nenhum risco de ter qualquer tipo de alteração na sua paridade, integralidade, tempo de serviço, pensões e por aí vai. Mas cada legislação é um mandato novo. Então a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de eleger representantes. Nós reduzimos o número de representantes na Câmara dos Deputados do mandato passado para agora. Isso não pode ocorrer mais. A gente tem que ter a consciência, né, de policial militar, os familiares votarem em quem
realmente está compromissado com a instituição, é da família policial militar, vai levar as pautas da polícia como prioridade. Então isso é importantíssimo. Então, para um próximo mandato, nesse mandato, podem todos ficarem tranquilos, garanto que não haverá nenhuma alteração. A gente tem uma bancada suficiente para segurar, mas no próximo mandato aí nós não sabemos o tamanho da nossa bancada, quem que será o presidente e se a gente consegue segurar ou não. Vai depender do número de representantes que a gente conseguir eleger. Tá certo. Aí eu perguntei, fui falar com, estava conversando com ele, e aí eu perguntei como os veteranos e as pensionistas, que particularmente eu acho que estão um pouco esquecidos pelos chefes do executivo. Então, como os veteranos e pensionistas podem buscar os seus direitos, ou os direitos que ainda não têm, gostaria de adquirir, ou pelo menos preservar o pouco que se tem, e o que deve ser focado por eles, né? Tanto pelos deputados quanto pelos veteranos e pensionistas. Vamos ouvir a fala do deputado Capitão Augusto. Às vezes há alguma reclamação por parte dos veteranos quanto ao trabalho político, porque para os veteranos a gente só pode praticamente fazer o trabalho para manter a paridade, integralidade, porque os demais direitos, né, são mais para o pessoal que está na ativa, que é a questão da jornada de trabalho, que é a questão de salubridade, periculosidade, bônus, né, a gratificação, uma série de coisas. Mas para os veteranos, o que a gente foca, né? Primeiro que a gente não pode apresentar nenhum projeto direto para o governador pedindo aumento salarial, que seria inconstitucional. A gente não pode apresentar nenhum projeto que vá impactar o orçamento do Estado ou da União. Então a gente trabalha mais focado em benefícios paralelos, né? Fora a questão que eu disse que é sagrada, paridade e integralidade, né? A gente trabalha na questão habitacional, que a deputada estadual Dani Alonso está fazendo um belo trabalho, né, e já saiu, já foi aprovado no Estado de São Paulo o projeto Minha Casa Segura, né, que vai contemplar centenas de policiais. Trabalhamos também na questão do armamento, para que os nossos veteranos tenham direito ao armamento, e até mesmo o armamento que é recolhido pela Polícia Militar, que não são utilizados mais, a gente faz esse trabalho para que deixe para os nossos veteranos como carga, para utilizar até o resto da vida, com compromisso depois da família restituir essa arma. Então, a gente até pede para os veteranos para que mandem sugestões para nós, para ver no que a gente pode estar trabalhando e ajudando. Na questão da saúde, né, que a gente está trabalhando para que estenda, né, que os nossos policiais tenham um plano de saúde, em especial o pessoal do interior que está jogado na rede SUS, para melhorar o nosso hospital militar, a Cruz Azul. Então, para os veteranos, é dessa forma que a gente trabalha aqui pela Câmara dos Deputados e também pela Assembleia Legislativa.